introdução de novo. Olá para você que nos acompanha aqui na TV JCO. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a jornalista que virou um sucesso pelas redes sociais, Samantha Cavalca. Um prazer receber você por aqui, você que é uma mulher de fibra, tá por fora aí desse politicamente correto, enfim, fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Ô, Andréia, muito obrigada a você também, essa mulherona danada, já acompanho o seu trabalho, acompanho o trabalho aí excepcional, de muito valor para o nosso país, do Jornal Cidade Online. E obrigada pelo convite. Para nós uma honra. Vamos lá, então, que nós temos muita coisa para conversar com você e eu gostaria de sanar uma dúvida das pessoas que nos acompanham, porque você virou um sucesso nas redes sociais e as pessoas têm curiosidade de saber como Samantha se interessou, começou a se interessar pelo jornalismo, por comunicação, como é que se deu isso? Eu nunca tive escolha, Andréia. Eu costumo dizer que eu nunca tive escolha porque nunca me passou pela cabeça, e quando eu falo isso, é desde criança mesmo. Nunca passou pela minha cabeça fazer qualquer outra coisa que não fosse falar com o público. Para você ter noção, as minhas brincadeiras, eu me criei aqui na periferia de Teresina, no bairro Bela Vista, aqui na nossa capital aqui do Piauí, e as minhas brincadeiras eram sempre relacionadas a público. Eu lembro que toda casa, não sei como é aí no Centro-Sul, mas toda casa no Nordeste tinha aquelas bacias de alumínio. Eu pequenininha, subia em cima da bacia de alumínio e eu já tinha meu palanque, eu já tinha meu palco lá, para você ter noção. E eu pegava uma escova de cabelo, e aí lá em cima eu apresentava jornal pequenininha, apresentava programa infantil, lá na minha cabeça, falando tudo. E o papai tinha umas galinhas no quintal, né? E aí as galinhas eram lá no meu público, e eu ficava lá. E aí, depois de apresentar programa, aí eu falava assim. Aí eu começava a fazer discurso político, você acredita? Você acredita em negócio desse? E aí fazia discurso político, eu fazia até missa quando eu era pequena. Mas assim, eu sempre fui predestinada. Então, por isso que eu disse, teve um determinismo na minha vida em relação a isso, porque nunca eu tive a vocação, o dom, a vontade de fazer nada que não fosse falar com o público. Um chamado, né? Agora, Eu acho que é Deus, viu, Andréa? Só pode ser Deus. Sim, quando ele escreve não tem como, né? Não tem como não aceitar. Agora, Samantha, você como jornalista, né, uma jornalista de alma, de vocação, como você mesma falou, né, como é que você vê a postura dos colegas da velha mídia, na mídia tradicional, né, com esses ataques ao presidente, aos seus apoiadores, né, não tem espaço, por exemplo, para mostrar as iniciativas positivas do governo, e muita gente é refém dessa velha mídia. Tem gente que só acredita se falar na TV X, né, a TV Globo, por exemplo. Uhum. Como é que você vê tudo isso? André, eu acho esses jornalistas uns babacas. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, quem ganha realmente o dinheiro, muito, são os donos da TV. Eles são subalternos que são escravizados pelos donos da TVs. Eu já tive a oportunidade de conversar com proprietários de TVs. E eles tratam essas pessoas com muito desdém, com nenhum tipo de respeito. Então, pessoas realmente são marionetes. Dentro das TVs, hoje eu vejo dois grupos, e eu falo muito, principalmente aqui relacionado ao Piauí. Tem muita gente que é contratada da velha mídia aqui no estado do Piauí, agora eu falo de jornalistas, que eles são Bolsonaro. Você sabia disso? E não podem falar. Eles não podem divulgar as ações porque o editorial do local que eles trabalham proíbe. É um fato. E isso ocorre pelo Brasil todo. Eu tenho muitos relatos que chegam até a mim e as pessoas, eu trabalho no meio tal, não comento isso com ninguém, mas eu sou Bolsonaro, aqui não dá pra gente falar, aqui não dá pra gente mostrar. E essas pessoas, elas passam, inclusive, esse grupo, inclusive por assédio, porque é muito ruim, eu já passei por essa situação de você estar em locais em que você não pode exercer a sua cidadania, que você não é respeitado como jornalista, não é respeitado como cidadão, e aí o que acontece? As pessoas precisam de emprego, elas têm família para sustentar. Infelizmente,
elas não conseguem encontrar uma saída. Agora, existem os que são realmente babacas, que são contra o presidente Jair Bolsonaro, que acham que estão fazendo um grande serviço pelo país. Tem jornalistas que recebem por fora dos donos das empresas, de partidos como o PT, grupos ligados ao PT, eles recebem por fora. Às vezes os donos das emissoras deixam passar, porque naquele momento coincide, né? O objetivo do dono da emissora com o do jornalista, mas recebem por fora. Aqui tem um escândalo enorme no estado do Piauí, que é o chamado CPF premiado. A Assembleia Legislativa do estado do Piauí é uma verdadeira caixa preta. E dessa caixa preta, se você vê a lista, não escapa. Eu acho que só escapou eu. Todos os outros jornalistas do estado, a maioria, né, nomes que todo mundo conhece, recebem de um dinheiro, não é prestado conta, eles não trabalham. Aí, quando eles foram expostos, eles falam, porque eu sou assessor parlamentar. Ai, ok. De quem? Eles não falam. Eles escondem, é óbvio que tem alguma coisa errada. Não que seja proibido, o jornalista, aqui no Piauí é muito ruim. Ele pode ser assessor parlamentar. Mas por que ele esconde? Se ele esconde é porque ele não está trabalhando como assessoria. Ele está sendo pago para ficar calado. Ou fazer algum elogio, né? Sempre. Que interesse. Ô, Samantha, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião sobre a gestão do Bolsonaro? Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. Foi o único presidente que teve esse olhar de sensibilidade para a minha região. E são incontáveis as obras que mostram isso, né? Eu acho, mas a mais icônica é a transposição do Rio São Francisco. Você sabia, Andréa, por exemplo, aqui em governos anteriores, até se faziam poços. Olha, até se faziam poços. Um aqui, outro lá, chegava no município, faziam 2 poços. Você sabia que depois o prefeito, mancomunado com a indústria do carro-pipa, ele selava os poços. Que absurdo. Nós temos, gente, a população do Piauí, algumas regiões ainda sofrem com falta de água. Eu tenho aqui a macro-região de Picos, que é uma macro-região muito rica, mas tem um município lá, Jaicós, falta água lá. O litoral do Piauí é dividido, existe um apartheid no litoral do Piauí. É a população pobre e a população rica. É gente rica do Brasil todo que vai para lá. Porque o turismo lá se reergueu com a força da iniciativa privada, Andréa. Só que a população pobre passa sede. Nós temos denúncias, depoimentos, é algo assim totalmente desumano. E aí, às vezes, é construído poços. Mas o prefeito, que é ligado ao governador do PT, Wellington Dias, ele sela os poços. Está lá tudo instalado, tudo obra do governo federal. E ele sela os poços para a população não ter acesso à água. Porque aí tem um grupo, eu fiquei chocada. Esse final de semana eu estava viajando pelo extremo sul do estado e uma das pessoas me chamou e me mostrou um grupo de WhatsApp. Ela pediu sigilo, ela me mostrou um grupo de WhatsApp. Família Pipeiros, dos carros pipas. Eles se organizando. Parece coisa de facção criminosa, que disputa território. Eles ficam disputando, olha, eu vou botar carro-pipa para tal lugar, você vai para tal lugar e você vai para tal lugar. Alguns locais aí eu lembrei, mas que foram construir os poços e a pessoa me informou. O poço de lá está selado. Aí eu falei, tá tudo instalado e lá está selado. Então, o presidente que quer libertar o meu estado do Piauí dessa dependência, que quer libertar a região Nordeste dessa dependência, ele merece, para mim, todos os parabéns do mundo. Porque água é dignidade. Como é que você vai dizer para a pessoa que ela vai para a escola se ela não tem o que beber? Como é que você vai dizer que a pessoa vai conseguir ficar inserida no mercado de trabalho se ela não tem como banhar? Se ela não tem como comer? Não tem como isso acontecer sem água. Água é dignidade. E aqui, infelizmente, ainda tratam como se fosse favor. A questão da água, ainda no Nordeste, é colocada a serviço.
desses grupos. Eu falei para você, André, eu fiquei chocada. Era uma facção criminosa, dividindo o território. E é com a conveniência, sabe, do governo do PT. Todo mundo sabe e faz de conta que não vê, né? É um Todo mundo absurdo. sabe, faz de conta que não vê. A gente precisa de uma atuação maior do judiciário. Nós precisamos que o Ministério Público seja mais atuante, porque isso está relacionado diretamente à vida das pessoas, à dignidade das pessoas, ao futuro das pessoas. Sim, você citou aí Ministério Público, né, o Judiciário, eu citaria também o próprio Parlamento brasileiro, né, as instituições de ensino. Por que eu estou citando essas instituições? Porque durante algum tempo, muito tempo, as pessoas de bem ficaram sentadas, observando, algumas comentando de um tempo para cá, falando mais sobre os problemas que ocorrem dentro dessas instituições tomadas por pessoas revolucionárias, e hoje a gente vê muitas pessoas se posicionando e percebendo que precisam ocupar espaços dentro dessas instituições. E aí, diante dessa minha introdução, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua entrada no PL, né? Você acaba de assumir a presidência do PL no Piauí. Quais são os seus planos à frente do partido? O que você pretende aí trazer para as pessoas? O André, o primeiro plano agora é montar as chapas proporcionais. É montar a chapa competitiva para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e também as vagas disponíveis para deputado federal no Congresso Nacional. Porque nós precisamos, e claro, fazer o palanque do presidente Jair Bolsonaro. Até pouco tempo, até antes de eu pegar o PL aqui no Estado, o presidente Jair Bolsonaro estava sem palanque. Você imagina que situação é essa? As pessoas tinham medo de tentar falar em palanque para o presidente Jair Bolsonaro, porque elas sabem que elas podem sofrer perseguição. Aqui existe perseguição de verdade. Aqui, membros do governo do PT ligam para empresários e pedem para retirar patrocinadores de algum portal, se por acaso esse portal falar a verdade. Não é ser contra, se ele falar a verdade da situação calamitosa que o Piauí se encontra graças ao governo do Wellington Dias. Então, aqui tem perseguição na área da polícia. Hoje eu recebi aqui na minha sala aqui na TV Piauí, uma policial, ela relatando o nível de perseguição, porque ela se posicionou a favor do presidente Jair Bolsonaro. Aqui eles podem ser tudo menos democráticos. Eu nunca vi um governo tão antidemocrático quanto esse do PT. E eles pagam todos os meios de comunicação para taxar as pessoas como loucas, as pessoas como subversivas, as pessoas como antidemocráticas, enquanto eles fazem exatamente isso. Eles é que são antidemocráticos. Então, o PL hoje ele tem a missão de ter o palanque, montar esse palanque para o presidente Jair Bolsonaro e fazer essas chapas competitivas, porque a gente não pode ficar só esperando o seguinte, vamos reeleger o presidente. Óbvio que a prioridade é reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Porque essa eleição, ela é uma eleição polarizada entre o Bolsonaro e o ex-presidiário. Não tem o que se colocar. Não tem. Samanta, Bolsonaro, gente, está longe de ser perfeito. Perfeito é só Deus. Mas não se compara a ele como ex-presidiário. Ele tem os defeitos dele, ele poderia ter feito em alguns pontos, poderia ter evitado algumas polêmicas, mas não se compara. O Bolsonaro é incrivelmente melhor como gestor do que o Lula foi. O Brasil já conhece o Lula. Não tem surpresa. O cara saqueou o comandante do maior escândalo de corrupção do planeta. Foi ele que comandou. Ele foi preso. Fizeram um malabarismo judicial e reinventaram, né? Criou-se o descondenado. Mas o Lula é um ex-presidiário. E aí o que acontece? A nossa prioridade aqui no PL é essa. Aqui no Piauí, para você entender um pouquinho mais da nossa realidade, Andréia, aqui tem uma esquizofrenia
Eu vou chamar até de borderline político, porque assim, algumas pessoas querem votar para o presidente Jair Bolsonaro, ok. Aí para o governador elas querem votar em um candidato do PSDB, dando um exemplo. Para deputado federal, elas querem votar em alguém no PT. E para deputado estadual, para alguém de outro partido, um puxadinho do PT. Isso não pode. Nós precisamos ter voz e vez dentro das casas legislativas. Então, o PL vem para inaugurar aqui no estado do Piauí esse novo momento. Nós precisamos de um palanque de candidatos fechado de ponta a ponta com o presidente Jair Bolsonaro. Que depois eles ficam, o Bolsonaro o Centrão. Se amor, você votou certo? Você votou certo? Você fez a sua parte? Você trabalhou? Porque campanha, a gente ganha campanha com os 3 S. É saliva, suor e sola de sapato. A gente tem que estar no mundo fazendo campanha e fazendo campanha para os candidatos de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é melhor do que o Lula, o Brasil já conhece o Lula. Tá certo. Agora eu queria falar de um outro assunto muito importante, muito delicado, que é a questão da censura no Brasil. Como é que você tem visto a questão da censura no Brasil, os ataques que têm sido feitos, por exemplo, aos canais de comunicação independentes? A TV JCO, por exemplo, teve o seu canal desmonetizado. Como é que você vê tudo isso? É uma irresponsabilidade, porque se tivessem preocupados em manter uma ordem, né, como eles alegam, porque a fake news... Por que é só de um lado? Por que os canais que são punidos são apenas os que são ligados à direita, à ideologia de direita? Por que os canais de esquerda fazem tudo? Por que os perfis de Twitter de esquerda podem tudo? A gente viu o perfil do José de Abreu desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro. Andréia, se aquilo ali fosse eu que estivesse fazendo, se eu tivesse feito aquela idiotice, porque eu não faço, eu não desejo a morte de ninguém, contra o ex-presidiário, eu estaria processado, ele tinha tirado meu Twitter do ar. Mas o José de Abreu pode. Se fosse o canal do Jornal da Cidade Online, teriam tirado do ar, vocês estavam sendo processados por incitando ódio, estimulando a morte. Mas não acontece nada com eles. A gente já viu, o outro ex-presidiário, José Disseu, pedindo claramente para se fechar o Supremo Tribunal Federal, coisa que eu não concordo. A nossa Constituição é clara a respeito da independência e a harmonia entre os poderes. Nós temos que ter todos essa harmonia para ter uma democracia forte. E eu vejo o presidente Jair Bolsonaro sendo a pessoa que joga dentro das 4 linhas da Constituição. Ele nunca pode ser taxado como uma pessoa, como líder, como mandatário, que não respeita a Constituição. Então, assim, a pergunta que fica é por quê? Por que a perseguição é só com o lado da direita? Por que a esquerda faz tudo? Por que a esquerda ameaça, a esquerda invade propriedade privada? Por que isso tem que ser legitimado? Não, não pode ser legitimado. Isso é crime também do mesmo jeito. Aí volta aquela sua pergunta anterior, né? É por isso que nós temos que estar formando chapas, é por isso que nós temos que eleger candidatos de direita, porque nós precisamos ocupar todos os espaços, porque eles ocupam sem pena e sem dó. Nós temos... Eu tenho até uma brincadeira, o pessoal fala assim, o TikTok é da China. Eu falei, meu amor, se eu não estiver lá no TikTok, vai ter alguém lá da esquerda ocupando o espaço que era para ser meu. Eu ocupo mesmo. Tiver uma brechinha, eu estou lá entrando. Tá certo. Samanta, eu queria, ainda dentro desse assunto, que você falasse um pouquinho o que você acha do PL 2630, que vai voltar agora para votação, né? Vai ser votado agora, que é o PL das fake news. Olha, Andréia, se funcionar para todo mundo, se funcionar para todo mundo, por exemplo, você sabia que o governo do estado do Piauí foi alvo de uma operação da Polícia Federal por disparo em massa? Eles acusam, olha, o governo do estado do Piauí foi alvo de uma operação da Polícia Federal por disparos em massa. Era uma estrutura que a Polícia Federal está investigando, ligada às secretarias do governo Wellington Dias.
Gente, por que que isso não é falado todos os dias? Eu não entendo qual é essa. O Wellington Dias, o governador aqui do estado, do meu querido Piauí, ele já foi envolvido no escândalo aí do mensalinho do Twitter. E ele abre a boca para arrotar moralidade quando se fala de fake news, enquanto a Polícia Federal investiga o governo dele sobre isso. Agora, isso não se fala. Isso não se fala. Se você entrar dentro dos grupos de WhatsApp do estado do Piauí, você pode mapear, porque eu tenho mapeado números de comissionados do governador Wellington Dias, de todas as pastas, espalhando fake news, trabalhando com assassinato de reputação dentro dos grupos de WhatsApp. Tem! E essas pessoas, elas não fazem trabalho voluntário, elas são pagas com o nosso dinheiro. É a velha máxima, né, do chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Agora, o ministro Barroso, que faz parte do Supremo Tribunal Federal, que inclusive esteve, né, no último final de semana aí num evento nos Estados Unidos, né, como derrubar um presidente, que foi ministro do TSE, ele quer a regulação das redes sociais, né? Ele disse que a regulação das redes sociais se tornou imperiosa. O ex-presidiário, coincidentemente, tem a mesma linha de pensamento, né? Ele disse que se voltar ao poder, vai regulamentar as mídias. Bem, do ex-presidiário não é nenhuma surpresa, porque não é de hoje que a esquerda defende a regulamentação, né, das mídias, da imprensa, enfim. Agora, um ministro da mais alta corte do país, como é que você vê essa questão? Eles estão perdidos, né? Eles não entenderam. Porque, olha, poder é o seguinte, eu sempre falo, dou esse exemplo, o poder é algo limitado. Quando alguém perde é porque uma outra pessoa ganha aquele poder. Não é uma fonte inesgotável. Então, eles. É, um total. Existe uma total desconexão de entender como é que a sociedade vive hoje. Antigamente, a gente vivia sobre o domínio da Rede Globo. A população brasileira era domesticada pela Rede Globo. Não existia polarização. A Globo conduzia a verdadeira manada para um lado e para o outro. A gente vivia aquele teatro das tesouras, PT versus PSDB. Com a chegada, com o advento, o fortalecimento das redes sociais, aconteceu a polarização, as pessoas tiveram voz. Então, os meios de comunicação perdem relevância. A Globo, gente, não é mais há muito tempo que era a Globo. Quando eu era criança, a Globo era uma. A Globo, agora, nos meus 40 anos, é outra. A Globo não tem mais essa capacidade. Há muito tempo o Jornal Nacional... Isso aí são dados. É só procurar. Há muito tempo o Jornal Nacional não consegue ser o sucesso de audiência que eles eram. E a tendência é diminuir. Então, junta os meios de comunicação, junta esses políticos que temem o povo. Porque quando o Lula se posiciona a favor da regulamentação das redes sociais, ele quer que volte o passado. Porque é muito mais fácil, viu, André? É muito mais fácil. Você chega, libera dinheiro para a Globo, libera dinheiro para a Record, libera dinheiro para a CNN, libera dinheiro para todo mundo. Aí ele cala todo mundo. Aí ele quer que volte essa manada, essa neutralização que tinha do povo. Só que o Lula tem que entender que ele não tem mais esse poder. O Barroso tem que entender, e outros membros do judiciário, que eles não têm mais o poder de calar o povo. Porque o poder vem do povo. E Exatamente. É da expressão do povo. Então não adianta. Então eles tentam se agarrar, sabe? Porque é muito difícil para eles compreenderem que eles perderam. Eles não são agora a voz única que podem se comunicar. Fato. Agora, como é que você vê a questão dos conservadores? Você gostaria de ver mais comunicadores como você nos meios de comunicação, mais conservadores, mais pessoas falando uma língua diferente do politicamente correto da velha mídia? Eu adoraria, porque eu acho que está todo mundo muito prisioneiro, né?
Está tudo muito prisioneiro, está tudo muito chato. E eu não estou falando, e aqui longe de mim, de pregar que grupos sejam discriminados. Não, não de maneira alguma. Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam muito de feminismo, isso. A Rede Globo, você citou agora há pouco, o feminismo, isso. Por que você não vê essa feminista de esquerda, essa feminista do PT, fazendo manifestação na porta da sede do governo do estado dela, pedindo creche? Porque para que coisa? Creche? Porque quem cuida do filho é a mãe. Ô, gente, quem cuida do filho é a mãe. Algumas vezes por falta de opção e por outras porque o instinto materno grita. A mãe quer proteger a cria dela. Então, quando a mãe puder voltar ao trabalho, onde é que ela vai deixar o filho? Se ela não tem creche, se ela não é rica. Então, para quê? Para que atitude melhor de uma gestão pública do que criar creche? Porque a creche vai permitir que a mãe volte ao mercado de trabalho. Uma vez que a mãe estiver no mercado de trabalho, aquela mãe vai ganhar o salário dela. Aquela mãe não vai ser ela não vai nutrir a dependência financeira se por acaso, em relação ao parceiro dela, se por acaso esse parceiro dela for um agressor, sabe? Então, se o parceiro for agressor, ela tem a capacidade de sair daquele relacionamento, porque muitas mães, muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos porque elas têm a dependência financeira. Então, por que isso não se fala? Por que isso não coloca na prática? Por que não se fala? Por que a Globo não fala sobre construir creche? Fala só sobre esculhambação, quando quer falar de direitos iguais entre os gêneros. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer. Então, está tudo muito chato, entendeu? Hoje a gente não pode falar nada. Tudo que é taxado como politicamente correto, como antidemocrático. E assim, gente, eu falei anteriormente, tem que acordar. Tem que acordar. A democracia é isso. É um debate eterno de diversos pensamentos. Sim. Agora, voltando um pouquinho, você falou ainda há pouco a questão do poder, né? Quando as pessoas perdem o poder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre pesquisas eleitorais, que inclusive tem colocado o ex-presidiário na frente do Bolsonaro, né? O cara que não pode sair às ruas. Como é que você vê isso? Andréa, se essas pesquisas fossem tão verdadeiras, se o Lula tivesse aí na reta final, para cruzar a reta final e ser o próximo presidente do Brasil, o Lula não estava fazendo conluio com o Geraldo Alckmin. Não. Por que o Lula está fazendo tanta parceria política se ele já ganhou? Porque assim, vamos falar aqui de poder mesmo. Quando a gente fecha com partidos, e o Lula é especialista em fazer essa divisão, de fatiar no balcão de negociações, o Lula que inventou isso no país. Foi o Lula que inventou isso. O balcão de negociação foi criado pelo ex-presidiário. Então, se ele ganha sozinho, por que ele está chamando outras pessoas para dividir o bolo? Não, ele está chamando todo mundo. Essas pessoas estão lá apoiando o Lula porque tem uma garantia do ex-presidiário. Eles estão dividindo ministérios, eles estão dividindo cargos no segundo escalão, eles estão dividindo cargo federal pelos estados. Então, essa aí, para mim, é a prova inconteste de que Lula não tem esse favoritismo. Porque ele pensaria em dividir se ele poderia ter só para o PT? Exatamente. Agora, além dessa distribuição de cargos, o PT também planeja, se voltar ao poder, né, desarmar a população, acabar com as escolas cívico-militares, fazer uma quarentena fiscal, ou seja, congelar as economias do povo, né, cancelar o teto de gastos para, segundo eles, corrigir erros do Bolsonaro. O que você acha disso? Eu acho que é notório que toda essa política que já foi anunciada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro foi a salvação do nosso país. Se tivesse seguido tudo isso que você acaba de citar, que está nos planos do PT, hoje a gente já podia dizer que estaríamos vivendo como a Venezuela.
Se lá em 2018 o Lula tivesse livre, tivesse sido ele presidente e não tivesse pego essa pandemia no meio, a gente já estaria vivendo como a Venezuela. O que segurou a economia do Brasil é um fato, foram as ações do presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, porque eles conseguiram fazer algo incrível. Eles conseguiram segurar o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário, e conseguiram também cuidar da parte social. Então, isso não é pouca coisa, isso é muito. Só um governo comprometido com a geração de emprego e comprometido com as populações mais vulneráveis poderia ter feito isso. O Lula é um populista, é um bandido condenado, é um bandido que tem relações com assassinos sanguinários, com ditadores. O que ele quer implementar aqui é o que já existe em outras partes do mundo, infelizmente, que já existe na Venezuela. E assim, eu acho que é muito bom os empresários ficarem de olho nisso. Está na hora dos empresários, o pessoal lá que a gente chama Faria Limers, abrirem os olhos. Empresários por todo o país. Porque a esquerda tem uma característica. Quando eles falam ninguém solta a mão de ninguém, é verdade. Eles se apoiam. Está na hora da direita fazer a mesma coisa. Sabe? Segurar a mão do outro, apoiar um ao outro, cada um, Samanta entra com a história da comunicação, Jornal da Cidade Online, dando um exemplo. A gente tem que ter anunciante aqui de direita. Tem que ter. O anunciante tem que, sabe? E assim, uma conexão puxando a outra. Porque a esquerda faz isso. Então eu fico preocupado, às vezes eu me pergunto, os empresários não estão vendo? O Lula está ameaçando claramente a democracia. O Lula não está nem mais mentindo, ele está dizendo que ele quer transformar o país numa nova Venezuela. O Lula quer transformar o país numa nova Cuba. Cadê os empresários? Eles acham que não vão sofrer as consequências disso? Eles vão. Então está na hora de agir. Com certeza. Agora, Samanta, a gente tem um número positivo em relação à queda de homicídios, né, no Brasil. Houve uma queda considerável, né, no governo Bolsonaro, mas a Globo falou que, na verdade, é porque os traficantes adotaram uma estratégia de menos mortes, né? A bandidolatria já passou dos limites neste país? Deixa eu te contar aqui, você sabe que assim, A é igual a B, B é igual a C e C é igual a A. É a questão de lógica. A gente viu uma lógica, foram dados, foram divulgados, inclusive pela velha imprensa. A criminalidade do Brasil diminuiu. E isso são ações, é o reflexo de ações diretas do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aqui, no estado do Piauí, o Piauí é um dos 3 estados em que a criminalidade aumentou. Você acredita nisso? Todo o Brasil diminuiu, aqui no Piauí a criminalidade aumentou. Na Bahia também, outro petista, né? Outro petista. E a gente sabe que a responsabilidade da segurança pública é do governador do seu estado. Você quem diz não sou eu, quem diz é a Constituição. Então, aqui no estado do Piauí, você precisa ver o malabarismo que eles fizeram. Como é que no Brasil cai, no Piauí sobe, e eles não podiam botar essa conta positiva para o presidente Jair Bolsonaro, nem podiam botar a conta negativa para o governador Wellington Dias. Mas não cola, viu? Não cola. A população do Piauí começa a acordar, começa a se informar. Eu recebi uma pesquisa maravilhosa. Como a população do Piauí está se informando, está se equivalendo. Olha que coisa maravilhosa, está equivalendo. Aqui a internet, quando soma tudo, internet, YouTube, redes sociais, a gente está assim, para chegar nas TVs abertas. Você acredita? Nós estamos boa, aqui. hein? Agora, você imagina se a gente tivesse conexão decente nos municípios. Nós não temos. O governador daquele somente, eu não sei o que, o Piauí conectado. Mentira! É nada. Eu viajo o Piauí todo, eu estou cansado de passar por 3 municípios e estar fora de área. Porque não tem, imagina, internet. Então, a Globo há muito tempo está rendida, né? Acho que a Globo está nessa posição de mãos ao alto e refém por algum motivo dessa bandidagem. A Globo ela defende hoje tudo que é indefensável, ela defende
que continue a proibição em operações contra o tráfico de drogas nas favelas. É um absurdo. A Globo, ela fica contra as pessoas que querem abrir as igrejas durante a pandemia. Que absurdo! A população pobre, sem dinheiro, para procurar psiquiatra, psicólogo. Isso aí é coisa... as prefeituras não dão acesso, não tinha mais vaga, o Estado não tinha como. A igreja era o refúgio dessas pessoas. E eles trancaram a igreja. E a Globo aplaudindo isso. A Globo viu o país desmoronar. Comerciantes cometendo atos contra a sua vida, contra as suas vidas, porque não podiam mais sustentar suas famílias. E a Globo aplaudindo o tempo todo. E ela muda, né? Para ter o carnaval, ela estava posicionada. Nossa, pronto, acabou a pandemia. Vamos todo mundo tirar a máscara e cair na folia. Ela faltou botar esse slogan lá. Sabe, ela muda, é muito interessante. É óbvio que a Globo hoje, tem outras, mas a Globo, o que o Bolsonaro serviu para mostrar para o brasileiro é que a Globo, porque assim, a Andréa, a Samanta, a gente consegue perceber isso, a gente trabalha com comunicação. Mas o pessoal lá mais antigo, eles falavam, olha, eu vou esperar o William Bonner, porque lá eles são muito íntegros. Lá, quando eles fazem aqueles editoriais, eles falam assim, né? Aqui nós somos comandados pela imparcialidade. Mas o Bolsonaro tirou o véu da Globo, ele expôs a Globo. A Globo hoje, ela tem lado. E isso, ainda bem que ela tem agora, ainda bem que o povo brasileiro consegue ver a quem a Globo serve. A Globo serve aos interesses financeiros dela. A Globo não serve à população brasileira. Era tudo mentira que eles falavam antes. Mas o presidente Jair Bolsonaro tirou o véu, fez o exposed e agora a população pode escolher se ela continua assistindo ou não. Com certeza. Você tocou num assunto aí bastante relevante, que é a questão da pandemia, né? E durante essa pandemia nós tivemos aí milhões de reais desviados, inclusive o seu estado, que faz parte também do consórcio Nordeste, né? Quase 50 milhões de reais investidos em respiradores que nunca chegaram, e a velha mídia fica caladinha, procurando pelo em ovo para poder atacar o presidente Jair Bolsonaro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, além do consórcio Nordeste é um assunto, todo Nordeste tem que estar por dentro, quase 50 milhões de reais foram pagos à Hempcare, que é uma empresa ligada à indústria da maconha. Foi um acordo feito pelo WhatsApp. Olha a cifra deste tamanho. Fez um Pix, né? Fez um Pix, uma conversa no WhatsApp, gente. Meu Deus do céu, olha a irresponsabilidade com o nosso dinheiro. O dinheiro nunca voltou e os respiradores nunca chegaram. Mas, por exemplo, você citou o governo do Piauí. O governo do Piauí recebeu a Polícia Federal na mesma semana por 2 vezes, por desvios, por supostos desvios e por assinatura de contratos fraudulentos. Na mesma semana, a Polícia Federal esteve no Piauí e fez o Covidão. O Covidão aqui no Piauí. Então, além do consórcio Nordeste, ainda teve o Covidão aqui. Eles não falam. Aqui ainda é pior do que em nível nacional. Porque, assim, o jornalista ele também tem que ter vergonha de colocar o microfone na boca do 171. Tem que ter vergonha. E aqui, todos os dias, o governador Wellington Dias, que passou um longo tempo sendo presidente do consórcio Nordeste, ele estava aqui dando entrevista dizendo que ia comprar vacina. Não comprou uma vacina. Ele prometeu a Coronavac, ele prometeu a Sputnik, ele prometeu tudo. Ele não comprou uma vacina. E ele ainda tem a disfarçatez de chamar o presidente Jair Bolsonaro, que moveu céus e terra para comprar a vacina para imunizar a população brasileira, de genocida. Ele tem essa disfarçatez. O cara não comprou. Gente, o fingimento era assim... Era tamanho, ficava chorando, aí eu estou me solidarizando. Só da boca para fora. Ele montou um hospital de campanha aqui no nosso estado, e antes da pandemia, a pandemia no auge, ele desmontando o hospital de campanha. Porque começaram a querer fiscalizar. Então, repito, quem salvou o Brasil foi, durante essa crise, que foi uma crise mundial, foi o governo do presidente Jair Bolsonaro.
segurou os empresários, segurou os empregos, não deixou a população morrer de fome, porque o auxílio emergencial, ele atendeu a população que tem a vulnerabilidade financeira. Se não tivesse, eles teriam morrido de fome. Teria aumentado os índices de criminalidade, porque as pessoas não iam ficar em casa para esperar para morrer de fome, elas iam roubar. Então, quem sustentou o Brasil foi o governo federal, não foram os governadores. Não foram os governadores. Não foi o Consórcio Nordeste, não foi o João Dória, não foi o João Dória em São Paulo, não foi. Foi o presidente Jair Bolsonaro. E enviou, viu? Além de enviar as verbas federais, ele beneficiou os estados, prorrogando prazos para que se pagassem por governo federal, eliminando outras taxas, beneficiou de todas as maneiras os estados. E o que os estados fazem? Desviam o dinheiro. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Exatamente. Agora, Samantha, tem uma coisa que não pode ser contestada, que é a tendência da esquerda, ali, o flerte da esquerda com certas pautas, né? Então, você tem a defesa dos bandidos, né? Você tem a mentira descarada, né? As pessoas estão mentindo, assim, nem coram mais, né? Nem disfarçam mais para mentir, né? Desvio de dinheiro, como você bem citou. E nós temos um caso emblemático, que é o caso do ex-general chavista, Hugo Carvajal, que acusou Lula e outros líderes da América Latina de receber dinheiro do narcotráfico. Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero contar uma situação para vocês. Eu fui chamada por um pastor que mora no litoral do estado do Piauí. Eu preciso falar com a Samantha. O colega meu fez o intermédio da nossa conversa e ele estava desesperado. Pastor de uma igreja, que eu não vou nem falar o nome da igreja para não conseguir identificá-lo. Fica em Parnaíba, no litoral do meu estado. E o que foi, meu querido? Ele disse assim: Samantha, eu estou desesperado. Veio uma mulher aqui, depois ela disse que traria o marido para acompanhar o culto, ela trouxe o marido, e ele chegou dizendo que iria reformar. Vou reformar isso, aquilo, vou derrubar aquela parede, eu vou precisar daquela sua sala, beleza, vou construir para você. O pastor, não é bem assim e tal. Porque com que você trabalha? E ficou tentando tirar informações dele. E um sotaque carioca fortíssimo no casal. E não, vamos fazer isso e tal. E o pastor botou ele tentou colocar ele contra a parede e ele falou assim: ó, eu vou fazer o que tiver que fazer e eu vou te dar algum recado. Aqui só fala do papai. É o pastor, quem é o papai? Papai Lula. O pastor ficou aterrorizado, foi atrás de saber informações. Assim que ele colheu informações, ele ficou mais aterrorizado ainda. Era um dos líderes nacionais de uma das facções criminosas. Tinha procurado esse pastor, estava comprando Parnaíba toda. A imprensa não fala nada sobre isso. A gente não vê ninguém da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí combatendo as facções. O Congresso Nacional é muito submisso. Todo mundo tem muito medo. É um Estado paralelo. Eles são muito organizados. É muito perigoso. É o único ente que se move ainda contra as facções criminosas é o governo federal. Porque tem uma estrutura para isso. A gente sabe que os estados, a polícia não tem estrutura. A gente sabe que a PF tem estrutura. Por sorte do pastor, um mês depois, aquele cidadão que ele tinha identificado foi preso pela PF. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que eles votam no Lula. É óbvio que um líder de uma facção, que não é bom a gente dizer o nome, né? Porque eles se sentem prestigiados, né? Receber esse conselho, se sentem prestigiados. Então, é óbvio que se um líder de uma facção chama Lula de papai, é o papai Lula dele, não é à toa. Porque esse pessoal aí, eles trabalham com dinheiro. Eles não estão nem aí para os seres humanos. Eles trabalham com dinheiro. Se eles estão defendendo o PT, estão defendendo o Lula,
É porque eles sabem que precisam. A pergunta é, por que eles precisam defender o Lula? Por que o Lula é o papai dele? Por que os chefes das organizações criminosas são filhos do Lula? A gente tem que saber por quê. Aí encaixa, né, Andréa? Aí encaixa essa ligação que você citou aí do depoimento, que está tendo uma proporção internacional do Carvajal. Porque a gente sabe que ditaduras como a da que ele estava tratando, tem uma ligação íntima com o tráfico internacional de drogas, que é o que mantém, basicamente, todas as facções criminosas. Agora você falou aí, você contou essa história do pastor e eu me lembrei de um filme que assisti no final de semana que se chama Torturado por Cristo. É a história, não sei se você já teve a oportunidade de ver, a história de um pastor romeno. É um pastor romeno que foi preso e ficou 14 anos sendo torturado por comunistas, pelo crime de ser cristão. E aí, dentro dessa história, eu queria perguntar a você, porque nós tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o nazismo, a condenação do nazismo, né? Super positivo, tem que condenar mesmo, um absurdo, uma barbárie. É abjeto, crimes, abjeto. Né? Mas aqui no Brasil, né? Da mesma forma que as pessoas condenam o nazismo, fazem de conta que o comunismo não matou mais de 100 milhões de pessoas, né? Como esse pastor, ele não morreu, mas ele teve o filho assassinado na frente dele, porque ele precisava entregar o nome dos irmãos que faziam culto escondido, porque era um crime ser cristão. Então, como é que nós vivemos num país de maioria cristã, onde nós temos partidos comunistas e defendidos? Ninguém fala em criminalizar o comunismo. O que você acha disso? O PCdoB é um puxadinho do PT, é um dos braços do Partido dos Trabalhadores, que comandou o Brasil por muito tempo. E ao comandar o Brasil por muito tempo, aparelhou todas as instituições, inclusive o Judiciário. Ou a gente vai para essa transformação partindo do Congresso Nacional, ou a gente vai ficar nadando e morrendo na praia. Porque eles estão dominando há muito tempo. A gente tem que ir lá, transformar o Congresso Nacional, tem que reeleger o presidente Jair Bolsonaro, e aí começar a mudança democrática. Acabou, fulano, seu prazo de validade já deu, agora é o nosso. Porque democracia é isso. A democracia é um ciclo. E a gente não finalizou o nosso ciclo. É por isso que é necessário a permanência do presidente Jair Bolsonaro, que, se depender de mim, do meu trabalho, principalmente como presidente do PL aqui no Piauí, vai se reeleger. Mas, assim, a gente tem... Sabe, a gente tem que se organizar. Eu volto a dizer isso. A gente tem que se organizar, Andréia. A gente tem que tomar os espaços. Nós temos que pensar em projeto de poder. Porque é projeto de poder, sim. Porque nós precisamos ter os nomes. Porque isso é democracia, é o equilíbrio das diversas correntes. Então, a gente precisa estar, pelo menos, do mesmo tamanho do que a esquerda já está no Brasil. Agora, você imagina, Deus me livre, até procurar uma madeira aqui, minha gente, se o outro volta, sabe? Se o outro volta, olha, é arriscado. Eu acho que é arriscado. Se o ex-presidiário ganhar agora, isso é muito sério. Não, morro de medo disso, mas é arriscado nunca mais ele sair do poder. É arriscado o PT nunca mais sair do poder, porque é óbvio que o que ele está traçando pelo Brasil se equivale aos amiguinhos dele da Venezuela e de Cuba. É lamentável, é desesperador, né? Samantha Cavalca, foi um prazer entrevistar você aqui. Foi maravilhoso mesmo, muito bom. Por mim, ficaria aqui mais umas 2 horas. Eu espero que você tenha gostado, menina. Adorei, tenho certeza que os nossos seguidores também. Obrigada, viu? Obrigada, minha querida. Muito obrigada a você. Muito obrigada a toda a equipe do Jornal Cidade Online. Ai, deixa eu contar com você. Conta. Primeira vez que vocês me repercutiram. Olha, gente. Aí eu falei, meu Deus, eu tô famosa! Saí do Jornal Cidade Online. Mandei para todo mundo. Eu vim mandando para vocês, para todo mundo. Eu mandei para todo mundo, papai, mamãe. Mas a gente sai do Jornal da Cidade Online, não sei o que, ajuda a propagar vocês aqui no estado do Piauí, que é uma honra, viu? Muito obrigada por tudo que vocês já fizeram. Vocês me ajudaram muito.
aqui a popularizar nossos vídeos aqui da TV Piauí. Eu não sei nem como é que eu posso ser grata a vocês, entendeu? Porque eu acho que eu vou fazer, e eu não vou conseguir igualar o que vocês já fizeram por mim. Eu estou sempre à disposição, André, de você e de toda a equipe do Jornal Cidade Online. Pois volte outras vezes, tá? Vou voltar. Obrigadão. Para você que nos acompanhou Beijo. até agora, um beijo, Samantha. E para o nosso público que acompanhou até agora, por gentileza, lembre-se de deixar o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. De Brasília, Andréia Luiza Matias.